Fala, irmãos estoicos. Hoje eu quero que você se sinta em casa aqui, como se estivéssemos sentados frente a frente para conversar sobre algo que pode mudar a forma como você vive e enxerga a si mesmo. Todo dia aparece alguém me perguntando como eu consigo ficar bem sozinho. E olha, não é receita mágica, é treino. Não acontece de um dia para o outro, mas está aí dentro de todo mundo, escondido. O problema é que a gente vive cercado de barulho. Trabalho, obrigação, celular apitando, gente chamando. E quando finalmente para, percebe que nem sabe mais ouvir a própria voz. A gente esquece o gosto das coisas simples, aquele café quente sem pressa, uma conversa olhando no olho, sentir o silêncio de verdade. Epicteto dizia que quando você não domina seus próprios desejos, acaba virando escravo dos outros. E é isso que a gente faz, se abandona um pouco todo dia. Ficar sozinho é prática. É fechar a porta do quarto, pegar um livro que está juntando poeira na estante, desligar tudo e deixar o silêncio ajeitar o que está bagunçado aqui dentro. Porque, no fundo, a maior confusão que existe não é lá fora, é dentro da gente. E essa só some quando a gente para se escutar de verdade. Hoje nós vamos falar sobre como dominar a arte de viver sozinho, não como isolamento, mas como um caminho para fortalecer sua mente, encontrar paz no silêncio e descobrir que a sua própria companhia pode ser o lugar mais seguro e verdadeiro que existe. Antes de começar, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo, irmão estoico. Quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Se é do sul, do nordeste, de fora do Brasil, vamos começar. Às vezes, o silêncio não é apenas ausência de som. É como um peso invisível que se instala no peito e aperta devagar, sem pressa, como se quisesse lembrar cada segundo que você está sozinho. É aquela sensação estranha de estar presente no mundo, mas, ao mesmo tempo, sentir-se deslocado, como se a vida estivesse passando diante dos seus olhos e você não tivesse um lugar definido nela. Muitos tentam escapar disso com distrações, conversas vazias ou barulho constante, mas quando a correria para, a verdade volta a bater na porta. A solidão está ali, olhando para você, esperando que você decida como lidar com ela. O que poucos percebem é que esse momento não precisa ser uma sentença de tristeza. Pelo contrário, ele pode ser um convite para conhecer a pessoa mais importante da sua vida, você mesmo. Imagine por um instante que você está sentado em um lugar tranquilo, talvez numa manhã clara, com o sol invadindo o ambiente e o som suave do vento balançando as folhas lá fora. Não há pressa, não há vozes competindo por atenção. Apenas o compasso da sua respiração e o pulsar do seu coração lembrando que você está vivo. É nesse tipo de silêncio que, de repente, começamos a ouvir coisas que antes passavam despercebidas. Não falo apenas dos sons da natureza ou dos detalhes ao redor, mas da voz interna, que tantas vezes ignoramos no barulho do dia a dia. O estoicismo nos lembra que a paz verdadeira não nasce da presença constante de outras pessoas, mas da conexão profunda que conseguimos estabelecer com o nosso próprio interior, onde nenhuma opinião externa tem mais valor do que o que encontramos dentro de nós. A vida moderna parece oferecer todo tipo de conexão a um toque de distância. As redes sociais estão cheias de notificações, mensagens e imagens que nos dão a sensação de estar acompanhados o tempo todo. No entanto, nunca foi tão comum sentir-se sozinho, mesmo cercado de gente. Esse vazio não é sinal de fraqueza ou falha, é parte natural da experiência humana. Há quem sinta isso no meio de uma festa, num almoço de família ou mesmo enquanto conversa com alguém. E está tudo bem. O estoicismo ensina que esses momentos não são inimigos, mas oportunidades para fortalecer a mente e cultivar um estado de espírito que não dependa das circunstâncias externas. É nesse intervalo, quando ficamos cara a cara com nossos pensamentos, que podemos aprender a construir uma paz que não se quebra. A primeira lição dessa jornada é simples e profunda. Abra os braços para a solitude como quem recebe uma amiga de longa data. No início pode ser desconfortável, como entrar em um ambiente frio e silencioso depois de sair de um lugar aquecido e cheio de gente. Mas com o tempo, essa mesma quietude começa a ganhar um significado novo. É como se, no meio da escuridão, você descobrisse pequenas velas acesas que iluminam o caminho. Cada momento sozinho,
pode ser usado para se reconectar não apenas consigo mesmo, mas também com o mundo à sua volta, percebendo detalhes e sensações que antes passavam despercebidos na pressa da rotina. A solitude, quando compreendida, não é isolamento, é um espaço seguro para se entender melhor. É a chance de olhar para dentro sem medo do que vai encontrar. É o lugar onde se pode refletir sobre o que realmente importa, onde prioridades se reorganizam e onde valores ganham clareza. Imagine um escritor que, diante de um bloqueio criativo, decide se afastar por alguns dias. Ele não foge para esquecer, mas para ouvir, para sentir, para permitir que a inspiração volte. Esse tempo sozinho, longe do barulho e da pressão, não é perda, é investimento. Assim também é com você. Cada minuto que dedica a si mesmo é uma semente que planta no jardim da sua mente e do seu espírito. Por isso, ao invés de ver a solidão como um vazio que precisa ser preenchido a qualquer custo, comece a enxergá-la como um território fértil, pronto para florescer se for cuidado com atenção. Nesse espaço, você pode cultivar clareza, força e um tipo de tranquilidade que não depende de nada ou ninguém. E quanto mais você aprender a estar bem na sua própria companhia, mais leve e autêntico será quando estiver com os outros. Afinal, a verdadeira paz não é encontrada no barulho, mas no silêncio que você aprende a amar. Quando você começa a aceitar a solitude como parte da sua vida, algo curioso acontece. A percepção muda. Aqueles momentos que antes pareciam pesados e desconfortáveis passam a se tornar pequenas pausas para respirar. É como se o mundo finalmente diminuísse o ritmo e desse espaço para você caminhar no seu próprio compasso. Essa mudança não vem de um dia para o outro, mas surge quando você decide parar de fugir e começa a olhar a solidão de frente. O estoicismo nos mostra que não controlamos o que acontece fora de nós, mas podemos escolher como reagir, e a forma como você enxerga o tempo que passa sozinho pode transformar completamente a sua relação com a vida. Pense em algo simples, como o momento de tomar um café pela manhã. O aroma se espalha pela casa, o vapor sobe devagar, e por alguns instantes tudo ao redor parece calmo. Pode até parecer algo pequeno demais para ser notado, mas é exatamente nesses detalhes que encontramos um tipo de beleza que não se compra. O sol atravessando a cortina, o som dos pássaros, a brisa entrando pela janela, tudo isso continua acontecendo, mesmo que o mundo lá fora esteja correndo. E é nesse estado de presença que você começa a perceber que estar só não significa estar vazio. Pelo contrário, é um espaço que pode ser preenchido com experiências ricas, mesmo que silenciosas. Vivemos cercados por compromissos, expectativas e obrigações que, muitas vezes, não escolhemos de fato. Seguimos o fluxo porque todos estão indo na mesma direção, mas raramente paramos para pensar se esse é o caminho que realmente queremos. Quantas vezes você já se viu participando de algo apenas para agradar, para se encaixar, ou porque não queria parecer diferente? O tempo que passamos sozinhos tem o poder de nos libertar dessas amarras. É quando estamos afastados do barulho das opiniões que conseguimos ouvir a nossa própria voz, aquela que fala sobre o que realmente importa para nós. O segundo passo nessa jornada é buscar aquilo que move a sua alma. Não estou falando de algo que simplesmente distraia ou ocupe o tempo, mas de atividades, ideias e objetivos que acendam uma chama por dentro. Às vezes, isso vai significar recusar convites, dizer não para certas coisas e assumir o risco de ser mal compreendido. Mas quando você começa a preencher seu tempo com aquilo que realmente importa, a solidão deixa de ser um peso e passa a ser um espaço de criação e foco. É como trocar uma sala barulhenta por um ateliê silencioso, onde você pode dar forma aos seus pensamentos sem interrupções. Talvez, nesse momento, você já esteja lembrando de algo que sempre quis fazer, mas viveu adiando. Pode ser aprender um instrumento, escrever um livro, começar um pequeno negócio ou simplesmente ter mais tempo para cuidar de si. O que impede muitas pessoas de dar esse passo é o medo do julgamento ou a sensação de que é tarde demais. Mas o estoicismo ensina que o melhor momento para agir é agora, porque o agora é o único tempo real que temos. E quando usamos a solitude como aliada,
encontramos clareza para definir o próximo passo sem nos perder nas expectativas alheias. Perceba que cada momento de silêncio é uma oportunidade de reorganizar a vida. É um convite para olhar para dentro, para identificar o que está drenando sua energia e o que está alimentando seu espírito. A solidão pode ser o intervalo necessário para você respirar fundo e alinhar suas escolhas com quem você realmente é. E quanto mais você se conecta consigo mesmo, mais percebe que a paz não depende de ter alguém ao lado o tempo todo. Ela nasce no instante em que você entende que já tem tudo o que precisa para viver com propósito. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Edivaldo Colombo Arruda, que está presente em todas as nossas lives e agora também se tornou membro do canal Edivaldo. Sua constância é como aquela chama que nunca se apaga e mantém a comunidade aquecida. Saber que você está sempre acompanhando, comentando e fortalecendo esse espaço é motivo de muita gratidão. Você é parte fundamental dessa família estoica que cresce a cada dia. Edivaldo, um abraço, meu querido. Seguimos então. Estar sozinho não significa se desligar do mundo, mas criar um espaço onde você possa se ouvir de verdade. É nesse espaço que a criatividade floresce, onde ideias que antes estavam abafadas encontram ar para respirar. Quando não estamos cercados por vozes, notificações e opiniões o tempo todo, percebemos que nossa mente começa a trabalhar de forma diferente, mais profunda e mais livre. É como se o silêncio fosse um campo fértil e cada pensamento fosse uma semente pronta para crescer. A questão é, quais sementes você quer plantar? Porque tudo o que você cultiva dentro de si, mais cedo ou mais tarde, vai se refletir no mundo à sua volta. A terceira lição dessa jornada é dar vida à sua expressão criativa. Pode ser que você nunca tenha se visto como alguém artístico, mas criatividade não é apenas pintar um quadro ou escrever um poema. Criatividade é encontrar formas novas de lidar com a vida, de resolver problemas, de transformar sentimentos em algo concreto. É fazer do silêncio um ateliê e da solitude uma aliada. Pense em como um músico compõe uma melodia em um quarto vazio, ou como um jardineiro prepara o solo antes de plantar. Esses processos exigem tempo, calma e conexão consigo mesmo, e não podem ser apressados. Na solidão você tem a liberdade de experimentar sem medo do olhar crítico dos outros. Muitas pessoas fogem da solitude porque não querem enfrentar o que encontram quando ficam a sós com os próprios pensamentos. E sim, às vezes eles são barulhentos, insistentes e até desconfortáveis, mas é justamente aí que está a chance de crescimento. O estoicismo nos lembra que não é evitando os desafios que nos tornamos mais fortes, mas enfrentando-os com coragem e clareza. Assim como um escultor retira pedaços de pedra para revelar a forma que está escondida, nós também podemos lapidar nossos pensamentos, deixando para trás o que não serve mais e mantendo apenas aquilo que nos fortalece. Se você já passou por um bloqueio criativo, sabe como ele pode ser frustrante. Parece que nada flui, que as ideias sumiram e que você perdeu a habilidade de criar. Mas e se esse bloqueio for, na verdade, um convite para parar, respirar e olhar as coisas por outro ângulo? Muitas vezes, a solução não é forçar, mas permitir. Permitir-se ter um tempo para sentir, para observar, para deixar que as ideias amadureçam no seu próprio ritmo. E quando esse momento de clareza chega, é como se as peças finalmente se encaixassem e a inspiração voltasse com força renovada. A solidão também nos ensina sobre intenção. Cada passo, cada ação, cada decisão pode ser feita com mais propósito quando não estamos apenas reagindo ao que vem de fora. Estar sozinho dá a chance de refletir antes de agir, de escolher o caminho em vez de apenas seguir o fluxo. Isso vale para qualquer área da vida. Um projeto pessoal, uma meta profissional ou até mesmo uma conversa importante que você precisa ter. Quando você se conhece melhor, suas escolhas deixam de ser impulsos momentâneos e passam a ser movimentos conscientes. Por isso, use os momentos de solitude para criar, para planejar, para dar forma aos seus sonhos. Mesmo que ninguém veja o processo, mesmo que leve tempo, o que você constrói nesse espaço silencioso é parte fundamental da sua jornada. E no fim, não se trata apenas do que você cria, mas de quem você se torna ao criar. Essa é a verdadeira transformação. Não a obra final,
mas o artista que você descobre ser no caminho. Chega um momento em que você percebe que a solidão não é o inimigo que imaginava. Ela não está ali para te derrubar, mas para te mostrar um lado de si mesmo que talvez você nunca tivesse conhecido. Só que, para chegar a esse ponto, é preciso mudar a forma como você a enxerga. A maioria das pessoas corre para preencher o silêncio com qualquer distração. Um vídeo, uma mensagem, uma conversa qualquer. Mas quando você decide parar de fugir e fica frente a frente com esse silêncio, algo começa a mudar dentro de você. É como se a vida estivesse te oferecendo um espelho para olhar não a aparência, mas a essência do que você realmente é. O estoicismo nos lembra que o que nos causa sofrimento não é a situação em si, mas o julgamento que fazemos sobre ela. Se olhamos para a solidão como um castigo, ela nos sufoca. Mas se passamos a vê-la como um presente raro, ela se transforma em um espaço de liberdade. Imagine o que significa estar sozinho e, ao invés de sentir falta do barulho, sentir prazer no som da sua própria respiração. Esse é o ponto em que o desconforto começa a dar lugar à paz. É como trocar o peso de uma mochila cheia por um cobertor leve e quente em uma noite fria. Claro que, no início, esse processo não é fácil. Ficar sozinho pode trazer à tona inseguranças, medos e lembranças que você preferiria manter enterrados. Mas é justamente enfrentando essas partes de nós que encontramos força para seguir. Pense em um navegante que precisa aprender a lidar com o mar calmo e com a tempestade. Se ele só navegar em águas tranquilas, nunca estará preparado para os momentos de turbulência. Assim também é com a mente. Só desenvolvemos resiliência quando aprendemos a nos manter firmes nos dias silenciosos e nos dias de ruído. Uma prática poderosa para transformar a solidão em aliada é a meditação. Sentar em silêncio, fechar os olhos e apenas observar os pensamentos passando, sem tentar controlar ou julgar, é um exercício de coragem. No início, a mente vai se agitar, mas, com o tempo, você percebe que ela se acalma sozinha. É como estar à beira de um rio e ver a água turva clarear à medida que a correnteza leva embora a sujeira. Outra ferramenta é a escrita reflexiva. Colocar no papel o que você sente, o que teme e o que deseja. Ao escrever, você tira esses pensamentos da sua cabeça e os transforma em algo que pode olhar com mais clareza. Ao mudar a forma como vemos a solidão, começamos a entender que ela não está contra nós, mas a nosso favor. É nesse espaço de introspecção que conseguimos ajustar o rumo da nossa vida, tomar decisões mais conscientes e nos preparar para enfrentar o mundo com mais equilíbrio. Quando deixamos de ver a solitude como isolamento, descobrimos que ela é, na verdade, um campo de treino para a mente e para o espírito. O que você conquista dentro desse silêncio se torna parte de quem você é, e ninguém pode tirar isso de você. Então, da próxima vez que sentir aquele impulso de fugir para qualquer distração, respire fundo e experimente ficar. Apenas fique. Observe o que acontece dentro de você. Pode ser que, no começo, pareça estranho ou até desconfortável, mas com o tempo você vai perceber que esse momento é um presente. E quando a paz surgir no meio desse silêncio, você vai entender que não há lugar mais seguro do que a sua própria companhia. Quando começamos a acolher a solitude de verdade, ela deixa de ser um peso e passa a ser um guia silencioso que nos leva para a essência da vida. É curioso como, nesse estado, coisas simples ganham uma profundidade que antes passava despercebida. Uma caminhada ao ar livre, o som da chuva batendo no telhado, o cheiro da terra molhada, tudo isso passa a ter mais significado. O mundo já não parece um lugar que exige de você respostas o tempo todo, mas sim um cenário onde você pode apenas estar. E estar presente é uma das maiores conquistas que um ser humano pode ter. O estoicismo nos ensina que a tranquilidade não vem do controle do que está fora, mas do domínio do que está dentro. Ao se afastar do barulho, você cria espaço para perceber detalhes que sempre estiveram lá, mas que a pressa não deixava notar. As árvores continuam crescendo sem pressa, o rio segue seu caminho sem se preocupar com a velocidade. O sol nasce todos os dias, sem depender de aplausos. A natureza não se apressa, e mesmo assim tudo acontece. Esse é o ritmo que podemos aprender a adotar quando estamos sozinhos, alinhando nossas ações ao tempo natural das coisas.
sem nos atropelarmos para chegar a um destino. Talvez você se pergunte, mas e se eu perder algo importante por estar sozinho? A verdade é que, quando aprendemos a encontrar valor na própria companhia, deixamos de correr atrás de coisas que não nos pertencem. Ao contrário, passamos a atrair o que é realmente nosso. É como se a solitude fosse um filtro que separa o essencial do supérfluo. E quando conseguimos ver a vida com esse olhar, percebemos que muitas das coisas que nos tiravam o sono antes eram apenas distrações, não prioridades. Isso é libertador, porque nos dá energia para focar no que realmente importa. Para fortalecer essa conexão, vale buscar momentos de contato direto com a natureza. Caminhar por um parque, observar o céu ao entardecer, sentir a textura de uma folha nas mãos, tudo isso traz a mente para o presente. Epicteto dizia que não são as coisas em si que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos. E estar em silêncio, cercado por elementos naturais, é um lembrete vivo de que muitas das nossas preocupações são criadas pela mente. A natureza não exige que você seja algo além do que já é. Ela apenas existe e nos convida a fazer o mesmo. Essa prática não precisa ser complicada. Pode começar com pequenas pausas no seu dia, onde você apenas observa, sem tentar mudar nada, sem buscar respostas imediatas. O simples ato de parar, respirar e sentir já é um passo enorme para trazer clareza. E essa clareza vai influenciar diretamente as suas decisões, porque você passa a escolher não pelo impulso, mas pela consciência do que realmente quer e precisa. É como limpar uma lente embaçada. De repente, tudo parece mais nítido. No fim, esse contato com a essência da vida nos mostra que a solitude não é isolamento, é liberdade. É a chance de sair do piloto automático e caminhar de forma mais consciente, mais alinhada com quem somos de verdade. E quando você começa a viver dessa forma, percebe que não importa onde esteja ou com quem esteja, a paz que construiu dentro de si estará sempre ao seu lado. Essa é a verdadeira riqueza que ninguém pode tirar. Quando se aprende a valorizar os momentos de silêncio, é natural sentir vontade de registrar as descobertas que eles trazem. A mente começa a revelar ideias, lembranças e percepções que antes passavam rápido demais para serem notadas. É como encontrar um tesouro escondido e querer guardá-lo para não esquecer. É aí que a escrita se torna uma aliada poderosa. Não precisa ser algo formal ou artístico, basta ser honesto. Colocar no papel aquilo que você sente é como abrir uma janela dentro de si, permitindo que o ar circule e clareie tudo o que estava preso. A filosofia estoica sempre valorizou o hábito de refletir sobre a própria vida, e Marco Aurélio é um exemplo disso. Suas anotações, que ele nunca pensou em publicar, eram conversas sinceras consigo mesmo. Eram lembretes, conselhos e até repreensões que o ajudavam a manter o foco no que importava. Hoje, séculos depois, essas reflexões continuam a inspirar pessoas no mundo inteiro. Isso mostra que escrever não é apenas um exercício momentâneo, mas também uma forma de construir um legado, nem que seja para você mesmo revisitar no futuro e perceber o quanto cresceu. Quando você escreve, começa a perceber padrões nos seus pensamentos. Alguns se repetem, outros surgem do nada e trazem respostas para questões antigas. É como ter uma conversa com alguém que te conhece melhor do que ninguém, você mesmo. E assim como na vida, nem sempre as respostas vêm de imediato. Às vezes, é preciso voltar a um texto antigo para entender algo que só agora faz sentido. É nesse vai e vem que a escrita deixa de ser apenas palavras e se transforma em um mapa do seu próprio desenvolvimento. Além da clareza mental, escrever também ajuda a lidar com emoções intensas. Tristeza, raiva, medo, tudo pode ser colocado no papel sem filtros, sem medo de julgamento. Ao fazer isso, você tira o peso dessas emoções de dentro de si e consegue analisá-las de forma mais racional. O estoicismo ensina que não devemos reprimir sentimentos, mas sim entendê-los e administrá-los. A escrita é uma ferramenta prática para isso, pois transforma o que parece confuso em algo que podemos observar à distância, com mais serenidade. Não há regras para esse tipo de prática. Você pode escrever de manhã à noite ou no meio do dia. Pode usar um caderno bonito, um bloco de notas simples ou até mesmo um aplicativo no celular.
O importante é que seja um espaço só seu, onde você possa ser totalmente verdadeiro. Com o tempo, esse hábito se torna quase uma conversa diária, um encontro com a própria mente. E, nesse processo, você se conhece cada vez mais, descobrindo forças e fragilidades que não tinha notado antes. A solidão, quando combinada com a reflexão escrita, deixa de ser apenas um momento de introspecção e se transforma em um laboratório de crescimento pessoal. É ali que você experimenta, erra, aprende e recomeça. É ali que você constrói, dia após dia, uma relação mais honesta e profunda consigo mesmo. E quanto mais essa conexão cresce, mais você percebe que estar sozinho não é estar perdido, é estar em casa, no lugar mais seguro que existe, dentro de você. Vivemos em um mundo que parece ter pressa o tempo todo. O relógio corre, as notificações não param, e a pressão para estar sempre disponível é quase sufocante. É nesse cenário que a solitude se torna ainda mais valiosa, não como um isolamento forçado, mas como uma escolha consciente de desacelerar. Escolher um momento para se afastar do barulho não é fuga, é cuidado. É como fechar a porta de um quarto para descansar depois de um dia longo e intenso, sabendo que, do lado de dentro, o silêncio é o que vai restaurar as suas forças. A paz de estar sozinho não é algo que se encontra de uma hora para outra. Ela se constrói aos poucos, à medida que você aprende a se sentir confortável na própria companhia. No início, pode surgir um certo incômodo, uma vontade de preencher o espaço com qualquer coisa, mas com o tempo, essa necessidade vai diminuindo. O silêncio que antes parecia estranho começa a se transformar em algo familiar. É nesse ponto que você percebe que não precisa correr para encontrar paz. Ela já estava ali, esperando que você parasse para notá-la. Imagine a sensação de caminhar por uma praia deserta ao amanhecer. As ondas quebram suavemente, o vento traz o cheiro do mar, e cada passo afunda levemente na areia fria. Não há ninguém olhando, não há exigências externas, só você e o momento. Esse tipo de experiência nos lembra que a vida é muito mais do que compromissos e obrigações. A solitude, quando vivida de forma consciente, é um convite para experimentar esses momentos com profundidade, sem pressa, sem distrações. O estoicismo nos ensina que o controle real está dentro de nós. Podemos viver em meio ao caos e ainda assim preservar um espaço interno de serenidade. Esse espaço não é construído pelo ambiente, mas pela forma como escolhemos reagir ao que acontece. Quando você aprende a buscar essa serenidade na solitude, o mundo externo deixa de ter tanto poder sobre seu estado emocional. É como estar no centro de uma tempestade e, mesmo assim, sentir que há um lugar seguro dentro de si. Encontrar paz na própria companhia também significa encarar partes de si mesmo que talvez você tenha evitado. É aceitar fragilidades, perdoar erros e reconhecer vitórias sem precisar de aprovação externa. É nesse processo que surge um tipo de liberdade que poucos conhecem. A liberdade de não precisar se provar para ninguém. Quando você está bem consigo mesmo, as pressões externas perdem força e a vida começa a ter um ritmo mais autêntico, mais alinhado com seus valores. A solidão, vista dessa forma, se transforma em um recurso valioso para viver melhor. Ela não exclui a importância dos relacionamentos, mas garante que você não dependa deles para se sentir inteiro. É como ter um porto seguro onde pode voltar sempre que precisar recarregar as energias. E quanto mais você cultiva essa paz interior, mais percebe que ela é a base para lidar com qualquer desafio que a vida coloque no seu caminho. Existem momentos na vida em que a solidão parece inevitável, como quando enfrentamos perdas, mudanças bruscas ou períodos de transição que nos tiram o chão. Nessas horas, é fácil ver o silêncio como um inimigo, algo que amplia a dor e faz o tempo parecer mais lento. Mas com um olhar mais atento, percebemos que a solitude também pode ser um espaço de cura. É nela que conseguimos processar emoções profundas sem a pressão de parecer fortes o tempo todo. É como um abrigo onde podemos descansar antes de voltar a caminhar, sem precisar fingir que estamos prontos para seguir. Quando perdemos alguém, seja por afastamento ou por despedida definitiva, é natural sentir que o vazio nunca vai se preencher. As lembranças surgem de repente e o coração parece carregar um peso difícil de suportar.
Porém, é justamente nesses momentos que a solitude nos oferece um terreno fértil para a reconstrução. Estar sozinho não significa se fechar para sempre, mas se dar o tempo necessário para reorganizar a mente e permitir que a cicatrização aconteça de forma genuína, sem pressa e sem atalhos. O estoicismo nos lembra que não podemos controlar o que acontece, mas podemos escolher como lidar com isso. Marco Aurélio escreveu que o sofrimento vem não do que nos acontece, mas do julgamento que fazemos sobre o que nos acontece. Ao aplicar essa visão, percebemos que a solidão, nesses períodos, pode ser menos sobre ausência e mais sobre presença, a presença de nós mesmos inteiros, mesmo que feridos. É nesse contato direto com nossas próprias emoções que encontramos a força para continuar. A solitude também é um espaço seguro para ressignificar experiências. É onde podemos revisitar memórias, não para reviver a dor, mas para encontrar novos significados e perceber o quanto crescemos a partir delas. Esse processo não apaga o que aconteceu, mas muda a forma como carregamos a lembrança. Em vez de um peso constante, ela pode se transformar em um lembrete de que somos capazes de atravessar tempestades e, ainda assim, seguir em frente. Outra dimensão importante da cura na solitude é o autoconhecimento. Quando estamos rodeados de pessoas, muitas vezes moldamos nossas ações para atender expectativas externas. Mas nos períodos em que ficamos a sós, é mais fácil perceber o que realmente pensamos e sentimos. É nesse espaço que conseguimos identificar o que nos machuca e o que nos fortalece, quais hábitos precisamos abandonar e quais devemos cultivar para seguir mais leves. No fim, a solitude vivida nesses momentos difíceis se torna um tipo de renascimento. Não é sobre voltar a ser quem você era antes, mas sobre se tornar uma versão ainda mais consciente e resiliente de si mesmo. É como emergir de um mergulho profundo. Você volta à superfície mais forte, mais desperto e mais atento àquilo que realmente importa. E ao carregar essa nova força, percebe que a solidão não é apenas um lugar de passagem, mas também um ponto de partida para uma vida mais plena e equilibrada. Quando você começa a ver a solitude como aliada, ela se transforma em um portal para a simplicidade. É como se, ao se afastar do barulho, as coisas ganhassem outra forma. O que antes parecia urgente perde força, e aquilo que realmente importa começa a se destacar. Os detalhes sutis da vida, o som do vento, a textura da terra, o reflexo da luz na água, passam a ser percebidos com uma nitidez que a pressa do dia a dia não permite. É nesse estado que você redescobre que não precisa de tanto para sentir que está vivendo de verdade. O estoicismo nos ensina que a felicidade não está em acumular mais, mas em apreciar o suficiente. Ao viver momentos de solitude, você percebe que não é o excesso que traz satisfação, mas a presença. A presença no agora, no momento exato em que está respirando, sentindo e existindo. Uma caminhada tranquila, uma xícara de chá quente, o cheiro de um livro antigo. Essas experiências, quando vividas sem distração, tornam-se profundamente ricas. É como se cada gesto carregasse mais significado simplesmente porque você está realmente lá. O contato com a natureza é um dos caminhos mais diretos para essa reconexão. Estar diante de uma árvore que cresceu durante décadas ou ouvir o canto de um pássaro no início da manhã nos lembra que a vida tem seu próprio ritmo, independente da nossa pressa. Epicteto dizia que não são os eventos externos que nos afetam, mas a forma como os interpretamos. Ao estar em silêncio, observando o mundo natural, percebemos que grande parte da nossa ansiedade vem da tentativa de controlar o que está fora do nosso alcance. A natureza não luta contra o que é, ela simplesmente flui. Essa percepção abre espaço para uma mudança profunda, a de parar de correr o tempo todo atrás de algo. Quando estamos sozinhos, sem a pressão de agradar ou se comparar, conseguimos reorganizar prioridades e descobrir que muito do que buscávamos não tinha real importância. Isso não significa abandonar sonhos, mas sim escolher com mais consciência para onde direcionar energia. É como limpar uma casa e perceber que, sem os excessos, o espaço se torna mais leve e agradável. Na solitude, a simplicidade também se manifesta nos relacionamentos. Ao se conhecer melhor,
você passa a valorizar mais a qualidade das conexões do que a quantidade. Entende que não precisa estar cercado o tempo todo para se sentir pertencente. E, paradoxalmente, essa segurança interna torna suas interações mais verdadeiras. Quando você não está buscando alguém para preencher um vazio, pode compartilhar sua vida de forma mais genuína e generosa. A reconexão com a essência da vida que a solitude proporciona não é algo passageiro. Uma vez que você experimenta essa clareza, ela passa a ser um ponto de referência, um lugar interno para onde sempre pode voltar. É como encontrar um jardim secreto dentro de si, onde o tempo desacelera e o que é essencial se revela. E ao cultivar esse espaço, você percebe que a verdadeira riqueza não está no que você possui ou exibe, mas na paz de saber que já tem tudo o que precisa para viver com propósito e plenitude. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Leila Chiodi de Santa Catarina, que disse ser histórica e que coloca tudo o que aprende na vida e ainda repassa para muitas pessoas. Leila, isso é como acender uma vela e com ela iluminar outras sem que a chama inicial se apague. Compartilhar conhecimento é uma das formas mais nobres de manter a sabedoria viva e multiplicar o impacto que ela tem no mundo. Saber que o estoicismo não só transforma a sua vida, mas também alcança tantas outras. Através de você é inspirador, Leila. Um abraço, minha querida. Seguimos então. Quando a vida desacelera e você redescobre o valor do simples, surge um desejo natural de preservar essas percepções. A mente começa a registrar sensações e ideias de forma mais nítida, e é nesse momento que a escrita se torna uma companheira essencial. Não falo de escrever para os outros, mas para si mesmo. Um registro íntimo, onde você coloca no papel aquilo que vê, sente e aprende, sem medo de errar ou de não ser bom o bastante. É como plantar sementes que no futuro você poderá revisitar para lembrar o caminho que trilhou. A filosofia estoica sempre viu a reflexão como um pilar para a vida virtuosa. Marco Aurélio, por exemplo, usava suas anotações como um espelho, revisando diariamente suas atitudes, pensamentos e emoções. Essas páginas não eram feitas para agradar ninguém, mas para manter viva a clareza sobre quem ele queria ser. Hoje, suas reflexões se tornaram um legado, mas na época eram apenas um diálogo silencioso com sua própria consciência. É essa honestidade consigo mesmo que torna a escrita tão poderosa. Ao criar esse hábito, você começa a identificar padrões no que escreve. Percebe quais preocupações aparecem repetidas vezes, quais ideias voltam de tempos em tempos e quais mudanças internas estão acontecendo sem que você tenha notado no dia a dia. Esse autoconhecimento é como um mapa, mostra onde você está, quais caminhos já percorreu e para onde pode seguir. E diferente de memórias soltas, o que está registrado no papel não se perde com o tempo. A escrita também funciona como um alívio emocional. Emoções fortes como tristeza, raiva ou medo ganham uma nova perspectiva quando saem da mente e passam para o papel. Você começa a vê-las de fora, como se fosse um observador, e isso ajuda a reduzir o peso que elas têm sobre você. O estoicismo não ensina a reprimir sentimentos, mas a entendê-los e a agir com sabedoria a partir deles. Colocar seus pensamentos por escrito é um passo concreto para alcançar essa clareza. Não é preciso seguir regras rígidas para escrever. Você pode usar um caderno, um bloco de notas simples ou até um arquivo no computador. Pode escrever muito em um dia e apenas uma frase no outro. O importante é manter o hábito e respeitar o seu próprio ritmo. Essa liberdade torna a prática leve e natural, como uma conversa contínua com a sua essência. E com o tempo, você percebe que esses registros se tornam uma espécie de bússola para tomar decisões mais alinhadas com quem você é de verdade. Combinada à solitude, a escrita cria um espaço de aprendizado constante. Você deixa de viver apenas reagindo ao que acontece e passa a construir conscientemente a sua trajetória. Cada página se torna um passo na direção de uma vida mais clara, mais simples e mais fiel aos seus valores. E ao olhar para trás e reler suas próprias palavras, você percebe que não está apenas vivendo dias, está crescendo em cada um deles. Quando você aprende a viver bem na própria companhia e a usar a escrita como ferramenta de autoconhecimento, começa a construir um tipo de força que não depende de nada fora de você. É uma base sólida
que permanece firme mesmo quando o mundo parece desmoronar. Essa força não é barulhenta, não é feita de discursos ou demonstrações públicas. É silenciosa, discreta, mas extremamente estável. É como as raízes de uma árvore antiga, invisíveis para quem olha de fora, mas profundamente firmadas na terra, sustentando tudo que está acima. A solitude, nesse sentido, funciona como um treino constante. Cada momento em que você escolhe permanecer no silêncio, em vez de buscar distrações para fugir de si mesmo, é como um exercício que fortalece a mente. A escrita complementa esse processo porque transforma experiências em lições e sentimentos em clareza. Assim, quando um desafio externo aparece, seja um problema profissional, um conflito pessoal ou uma crise inesperada, você já tem as ferramentas internas para lidar com ele de forma mais centrada e lúcida. O estoicismo nos lembra que não controlamos os acontecimentos, mas podemos controlar a maneira como respondemos a eles. Ao viver a solitude de forma consciente, você aprende a não reagir de forma impulsiva, a não se deixar arrastar pela primeira emoção que surge. É como um guerreiro que treina antes da batalha. Quando o momento de agir chega, ele não depende da sorte, mas da preparação que já fez. E na vida, essa preparação é mental e emocional. Esse fortalecimento interno também muda a forma como você enxerga as dificuldades. Situações que antes pareciam montanhas intransponíveis passam a ser encaradas como degraus que você pode subir, um de cada vez. A solitude te ensina a respeitar o tempo das coisas, e a escrita te ajuda a perceber que até os períodos mais difíceis trazem aprendizados valiosos. É como olhar para trás e ver que aquilo que antes parecia o fim do caminho, na verdade, era o início de uma nova fase. Ao desenvolver essa base interna, você também se torna menos dependente da aprovação dos outros. Isso não significa se tornar frio ou distante, mas entender que o seu valor não é definido por opiniões externas. Quando você já se validou na solitude e já encontrou clareza na reflexão escrita, não precisa buscar constantemente confirmação fora. Isso é libertador, porque permite que você haja de acordo com seus valores, mesmo quando eles não são compreendidos por todos. No final, viver dessa forma não te torna invulnerável, porque nenhum ser humano é, mas te torna resiliente. Você aprende a cair e se levantar com mais facilidade, a suportar perdas sem se perder junto, a enfrentar mudanças sem se desesperar. E isso não vem de sorte, vem de prática. Prática de estar consigo mesmo, de ouvir o próprio coração, de registrar as lições e de agir com intenção. Esse é o tipo de força que não se exibe, mas que todos percebem quando estão perto de você. Quando você constrói uma base sólida dentro de si, algo muda profundamente na forma como enxerga e vive seus relacionamentos. Antes, talvez houvesse uma necessidade constante de ser aceito, de estar sempre cercado de pessoas para se sentir seguro. Mas depois de aprender a estar bem sozinho, essa carência desaparece. Você não se aproxima dos outros por medo de ficar só, mas por querer compartilhar o que já é bom. Isso transforma completamente a energia das conexões que você cria, porque elas deixam de ser motivadas pela falta e passam a ser guiadas pela escolha consciente. A solitude te ensina a respeitar seus limites e, ao mesmo tempo, a valorizar a presença das pessoas que realmente importam. Você percebe que não precisa estar em todos os lugares, participar de todas as conversas ou agradar a todos para ser aceito. E quando decide abrir espaço na sua vida para alguém, faz isso com intenção. Isso gera relacionamentos mais profundos, porque as interações passam a ser genuínas, livres de interesses escondidos ou expectativas irreais. É uma troca sincera, onde cada lado é livre para ser quem é. O estoicismo também reforça essa postura. Ao entender que não podemos controlar as ações e opiniões dos outros, você para de desperdiçar energia tentando moldar comportamentos alheios. Em vez disso, foca no que está ao seu alcance: sua atitude, sua fala, suas escolhas. Isso traz um senso de leveza para os relacionamentos, porque você não entra mais nas interações esperando que os outros preencham lacunas internas. Ao contrário, você chega inteiro, e essa integridade é sentida por quem está à sua volta. Esse novo olhar sobre as conexões humanas também ajuda a lidar melhor com decepções.
Quando alguém se afasta ou não corresponde às suas expectativas, você entende que isso faz parte da vida. Não há desespero porque a sua paz não está nas mãos de outra pessoa. Você pode sentir tristeza, é claro, mas ela não derruba o que construiu dentro de si. É como uma árvore que perde folhas no outono, mas mantém as raízes firmes para florescer novamente na primavera. A solitude fortalece essas raízes. Outra transformação importante é a qualidade das conversas que você passa a ter. Com menos necessidade de provar algo ou de preencher silêncios desconfortáveis, surge mais espaço para ouvir de verdade. Você começa a prestar atenção não apenas nas palavras, mas nos sentimentos que estão por trás delas. Essa escuta atenta cria conexões mais autênticas e duradouras, porque as pessoas percebem quando estão sendo realmente ouvidas e compreendidas. No fim, essa força interna que vem da solitude e da reflexão não te afasta do mundo, mas te permite estar nele de forma mais plena e consciente. Você aprende a dizer sim e não, com a mesma tranquilidade, a se aproximar sem medo e a se afastar sem culpa. E isso, longe de te isolar, atrai pessoas que respeitam sua individualidade e compartilham da mesma visão de vida. Assim, você constrói laços que não sufocam, mas que fortalecem, e percebe que a verdadeira liberdade está em poder estar com os outros sem deixar de estar consigo mesmo. Quando você começa a se sentir à vontade na própria companhia, algo muda na forma como enxerga o tempo. Antes, ele podia parecer um inimigo, sempre correndo rápido demais ou arrastando devagar demais. Mas na solitude, você descobre que o tempo não é algo a ser combatido, e sim um aliado a ser compreendido. É como aprender a caminhar ao lado dele, em vez de tentar correr na frente ou ficar para trás. Você percebe que cada momento tem seu próprio valor e que não há necessidade de apressar o que precisa amadurecer. Essa nova visão traz uma calma que transforma a maneira como você toma decisões. Não há mais aquela urgência de escolher apenas para se livrar da dúvida ou para seguir o que todos estão fazendo. Você começa a pesar cada opção com mais consciência, olhando para o impacto que ela terá, não apenas hoje, mas no seu futuro. Isso não significa ficar paralisado pelo medo de errar, mas agir de forma mais intencional, sabendo que o tempo gasto refletindo é um investimento, não uma perda. O estoicismo nos lembra que não é o quanto vivemos, mas como vivemos, que define o valor da nossa vida. Ao aprender a estar só, você passa a ter mais clareza sobre o que quer colocar no seu tempo e no que não quer mais gastar energia. Projetos que antes pareciam urgentes talvez não façam mais sentido, e pequenas ações que antes eram negligenciadas passam a ter um peso maior. É como reorganizar uma prateleira, tirando o excesso e deixando apenas o que realmente importa. Essa maturidade emocional também muda a forma como você lida com atrasos e imprevistos. O que antes gerava frustração, agora se torna apenas parte do fluxo natural da vida. Quando você tem um relacionamento saudável com o tempo, entende que nem tudo precisa acontecer no seu ritmo ideal. Algumas coisas vão exigir paciência, outras vão chegar mais cedo do que você imaginava. Em vez de lutar contra isso, você aprende a se adaptar, mantendo a calma mesmo quando o cenário muda. Outra mudança importante é que você começa a dizer não com mais tranquilidade. Isso acontece porque entende que cada sim dado para algo significa um não para outra coisa. Ao valorizar seu tempo, você para de distribuí-lo de forma automática. Passa a investir mais energia em atividades, pessoas e experiências que realmente têm significado, e isso deixa sua vida mais alinhada com seus valores. O tempo se torna menos sobre quantidade e mais sobre qualidade. No fim, viver dessa forma faz você sentir que está conduzindo sua própria história, e não apenas reagindo aos acontecimentos. A solitude te dá o espaço para ouvir a própria intuição, e a maturidade emocional te dá a confiança para seguir por caminhos que talvez outros não entendam, mas que são os certos para você. E quando percebe que cada escolha foi feita com consciência, o tempo deixa de ser um peso e passa a ser um território que você habita com gratidão e presença. Quando você aprende a caminhar lado a lado com o tempo e a tomar decisões com consciência, as mudanças e incertezas da vida deixam de ser inimigos. Elas passam a ser vistas como parte inevitável e até necessária da jornada.
Afinal, nada na vida é completamente estável. Amigos mudam, planos se ajustam, imprevistos acontecem. Antes, essas transições podiam gerar medo ou ansiedade, mas, quando existe equilíbrio interno, você percebe que cada mudança é também uma chance de crescimento. É como o vento que muda a direção de um barco. Não significa que a viagem acabou, mas que será preciso ajustar as velas. O estoicismo nos lembra que não é o evento que nos abala, mas a interpretação que fazemos dele. Ao encarar as incertezas com essa visão, você deixa de resistir a tudo que não controla e passa a concentrar energia naquilo que realmente está ao seu alcance. Se um plano não sai como esperado, não há desespero. Há avaliação e adaptação. É como um atleta que treina sob diferentes condições para estar preparado para qualquer competição. Essa flexibilidade mental é uma das maiores forças que a solitude ajuda a construir. Quando você está bem consigo mesmo, não precisa que as circunstâncias estejam perfeitas para se sentir seguro. Isso não significa que as dificuldades deixam de existir, mas que você passa a ter ferramentas internas para enfrentá-las sem se perder. A solitude funciona como um campo de treino, onde você se prepara para lidar com o imprevisível, e a escrita, como vimos, é o registro das estratégias que funcionam para você. Com o tempo, esses aprendizados se tornam quase automáticos, como reflexos que te mantêm firme mesmo nos dias mais turbulentos. As mudanças também perdem parte do peso negativo quando você entende que elas são portas para novas possibilidades. Muitas vezes, é o fim de algo que abre espaço para o início de outra experiência, ainda mais alinhada com quem você é hoje. Ao invés de lamentar o que foi perdido, você começa a enxergar o que pode ser construído a partir dali. Isso não é otimismo ingênuo, mas uma postura realista que reconhece que mesmo na perda, existe a oportunidade de transformação. Incertezas deixam de paralisar quando você confia na sua capacidade de se adaptar. Essa confiança nasce da prática constante de se ouvir, de refletir e de agir com intenção. Ao viver dessa forma, você entende que nem sempre terá todas as respostas antes de dar o próximo passo. E isso não é um problema. Na verdade, é justamente esse espaço de não saber que permite que novas ideias surjam e que caminhos inesperados se revelem. É na abertura para o desconhecido que muitas das melhores oportunidades aparecem. No final, viver bem com mudanças e incertezas é aceitar que a vida é movimento. Nada permanece igual por muito tempo, e resistir a isso só gera frustração. Quando você está centrado, pode navegar por mares calmos ou agitados com a mesma serenidade, ajustando o rumo sem perder o foco no destino. E ao olhar para trás, vai perceber que cada curva no caminho, mesmo aquelas que pareciam desnecessárias ou dolorosas, foi essencial para chegar ao lugar onde está hoje. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Maria Osana Viana Barros, que disse ouvir diariamente e que nesse tempo teve muito aprendizado e introspecção. Maria Osana, isso é como cuidar de um jardim todos os dias, vendo cada semente de sabedoria germinar e florescer com paciência e constância. Saber que o estoicismo tem acompanhado sua rotina por tanto tempo é uma prova viva de que a disciplina constrói transformações profundas. Você é parte essencial dessa comunidade e sua presença fortalece a todos nós. Maria Osana, um abraço, minha querida. Seguimos então. Quando você aprende a aceitar as mudanças e abraçar as incertezas, algo muito poderoso acontece. Nasce um senso real de liberdade. Essa liberdade não vem de fazer tudo o que quer a qualquer hora, mas de saber que suas escolhas não são mais moldadas pelo medo, pela pressão ou pela necessidade de seguir padrões que não fazem sentido para você. É como tirar um peso das costas e respirar fundo, percebendo que agora a sua vida está sendo guiada pelo que realmente importa, e não pelo que o mundo espera que você seja. O estoicismo reforça essa visão ao lembrar que a verdadeira liberdade está no controle sobre a própria mente. Quando você está bem na própria companhia e não depende de validação externa para se sentir seguro, passa a ter coragem de dizer não para o que não se alinha aos seus valores e sim para o que realmente acredita. Isso muda a forma como você vive, porque cada decisão deixa de ser automática e passa a ser intencional. E quando você vive com intenção,
cada dia ganha mais significado. Ao se libertar dos padrões externos, você também se afasta das comparações constantes. A solitude te ensina que não há sentido em medir a própria vida com a régua dos outros. O que é sucesso para alguém pode não ter valor algum para você, e está tudo bem. Essa percepção é transformadora, porque impede que você desperdice energia tentando alcançar objetivos que, no fundo, não têm nada a ver com seu propósito. A partir daí, cada conquista, por menor que pareça, se torna motivo real de satisfação, porque ela nasceu do que você realmente quer. Essa liberdade também traz mais autenticidade para seus relacionamentos. Quando você não está mais preso à necessidade de agradar ou de se encaixar em padrões sociais, pode se mostrar como realmente é. Isso cria vínculos mais verdadeiros, porque as pessoas que permanecem ao seu lado estão ali não por uma imagem que você construiu, mas por quem você é de fato. Essa autenticidade é rara e valiosa, e quem a encontra sabe que ela não se perde facilmente. Viver de forma autêntica também significa ter coragem de assumir caminhos diferentes. Pode ser mudar de profissão, alterar um projeto de vida, mudar de cidade ou simplesmente adotar novos hábitos que façam mais sentido para a sua fase atual. Essas decisões, que antes poderiam gerar insegurança, agora são tomadas com mais confiança, porque você sabe que está alinhado com seus princípios e preparado para lidar com os desafios que virão. Essa clareza é fruto direto do que foi cultivado na solitude: autoconhecimento, resiliência e confiança na própria capacidade de adaptação. No fim, a liberdade e a autenticidade conquistadas dessa forma tornam a vida mais leve e, ao mesmo tempo, mais profunda. Você deixa de viver para atender expectativas externas e passa a viver para honrar a sua verdade. E quando olha para trás, percebe que cada momento de silêncio, cada reflexão e cada escolha consciente contribuíram para construir uma vida que é genuinamente sua. Uma vida que, mesmo imperfeita, é plena, porque foi escolhida por você. Quando você começa a viver com liberdade e autenticidade, não é apenas a sua vida que muda. As pessoas ao seu redor percebem essa transformação. Elas notam a calma com que você enfrenta situações difíceis, a clareza nas suas decisões e a forma serena com que mantém seus valores, mesmo quando o mundo parece pressionar para que você ceda. E isso, inevitavelmente, desperta curiosidade. Não é raro alguém se aproximar e perguntar como você consegue manter o equilíbrio em meio a tanta instabilidade. Sem perceber, você se torna um exemplo vivo de que é possível viver de maneira diferente. Essa influência não vem de discursos prontos ou de tentar convencer os outros a seguirem o mesmo caminho, mas da consistência com que você vive o que acredita. O estoicismo ensina que a melhor forma de inspirar é pelo exemplo, não pela imposição. Quando as pessoas veem que suas ações refletem seus princípios e que você encontra paz mesmo nos momentos de incerteza, elas percebem que essa postura é possível e desejável. E muitas vezes isso planta nelas a semente da mudança. O mais interessante é que essa inspiração acontece de forma natural. Você não precisa levantar uma bandeira nem dizer como todos deveriam viver. Basta ser coerente com o que diz e faz. A forma como você lida com conflitos, como escolhe suas batalhas, como valoriza o que realmente importa. Tudo isso transmite uma mensagem silenciosa, mas poderosa. É um lembrete de que não precisamos ser reféns de expectativas externas para construir uma vida plena e com propósito. Essa postura também cria um espaço seguro para que outras pessoas se abram. Quando percebem que você não julga e que vive de acordo com a sua verdade, elas se sentem mais à vontade para compartilhar suas próprias dúvidas e inseguranças. E nesse diálogo surge a oportunidade de ajudar, não como alguém que tem todas as respostas, mas como alguém disposto a ouvir e a caminhar junto. É aí que a influência positiva se torna ainda mais profunda, porque ela não é sobre liderança, mas sobre conexão genuína. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que inspirar não significa carregar o peso das escolhas alheias. Você não precisa assumir a responsabilidade pelo caminho de ninguém. Cada pessoa tem sua própria jornada, seu próprio tempo de mudança e suas próprias lições para aprender. O que você pode oferecer é presença, escuta
e o exemplo de que é possível viver de forma mais alinhada consigo mesmo. O resto depende de cada um. No fim, perceber que sua forma de viver pode acender luzes no caminho de outras pessoas é uma das consequências mais gratificantes de cultivar a solitude e a autenticidade. Você não apenas constrói uma vida mais consciente para si, mas também contribui para que outros descubram que também têm esse poder. E assim o ciclo continua. Sua paz alimenta a transformação de alguém, que por sua vez pode inspirar outra pessoa. E, de forma silenciosa, o mundo ao seu redor começa a mudar. Não por imposição, mas pelo simples reflexo de uma vida vivida com verdade. Quando você percebe que a sua postura diante da vida começa a inspirar outras pessoas, algo muda também dentro de você. É como se, de repente, houvesse um novo motivo para se manter fiel aos seus princípios. Não por pressão externa ou para manter uma imagem, mas porque sabe que suas escolhas podem abrir caminhos para alguém que ainda está tentando encontrar direção. Essa consciência gera uma responsabilidade silenciosa, que não pesa, mas que reforça sua determinação em viver de forma coerente com o que acredita. O estoicismo ensina que devemos viver como se estivéssemos constantemente diante de um exemplo a ser seguido, não para buscar aprovação, mas para manter a integridade. Quando você sabe que sua forma de lidar com desafios, de preservar a calma e de manter clareza nas decisões pode encorajar outra pessoa, isso se torna combustível para aprofundar ainda mais suas práticas. A solitude, nesse contexto, não é apenas um espaço de descanso, mas também um laboratório onde você fortalece as virtudes que deseja levar para o mundo. Inspirar não significa estar sempre no controle ou ser impecável. Na verdade, mostrar vulnerabilidade de forma honesta também é uma forma poderosa de influenciar. Quando você compartilha que, mesmo vivendo de maneira consciente, também enfrenta dias difíceis e momentos de dúvida, as pessoas percebem que o caminho da autenticidade não é uma linha reta. Isso cria um vínculo real, porque todos entendem que a força não está em nunca cair, mas em saber levantar e continuar seguindo. E cada vez que você vê alguém colocar em prática algo que aprendeu com o seu exemplo, isso reforça em você a importância de continuar evoluindo. É como um ciclo que se retroalimenta. Quanto mais você cresce, mais incentiva os outros. E quanto mais os outros se transformam, mais você encontra sentido na sua própria jornada. Essa troca silenciosa é uma das maiores recompensas de viver alinhado com seus valores. Além disso, essa percepção de que você pode impactar vidas reforça sua disciplina. Mesmo nos dias em que a motivação parece menor, lembrar que seu esforço pode servir de inspiração para alguém dá um novo sentido ao seu compromisso. A solitude e a prática estoica deixam de ser apenas sobre o seu crescimento individual e passam a ter um alcance maior. Você entende que está contribuindo para algo que vai além de si mesmo, e isso amplia sua visão de propósito. No fim, essa conexão entre inspirar e ser fortalecido cria uma espécie de rede invisível. Você segue cultivando a calma e a clareza e a coerência dentro de si, e essas qualidades se espalham para o mundo de forma natural. E à medida que mais pessoas são tocadas por esse exemplo, o próprio ambiente ao seu redor começa a mudar, tornando-se um lugar mais propício para que todos vivam com mais autenticidade, liberdade e paz. Quando você começa a levar para o convívio social as lições que aprendeu na solitude, o impacto que isso gera é ainda maior. A calma nas palavras, a paciência para ouvir e a clareza para responder se tornam atitudes que as pessoas percebem e respeitam. Não é preciso falar sobre filosofia ou citar conceitos para transmitir o estoicismo. Ele se manifesta no jeito como você reage às situações, mesmo nas mais desafiadoras. E esse tipo de exemplo silencioso, vivido no dia a dia, costuma ser mais transformador do que qualquer discurso. Integrar o que você vive sozinho ao que pratica em grupo exige atenção e consciência. Muitas vezes, é no contato com os outros que temos as maiores oportunidades de testar o equilíbrio interno que cultivamos. As conversas podem trazer opiniões contrárias, os imprevistos podem gerar tensão, e é justamente aí que o aprendizado se consolida. O que você treinou na solitude,
Autocontrole, escuta, foco no que está ao seu alcance se torna sua maior ferramenta para manter a harmonia, mesmo quando o ambiente ao redor parece instável. Essa postura tem um efeito multiplicador. Uma reação calma diante de um conflito pode mudar o tom de toda a conversa. Uma escuta verdadeira pode abrir espaço para que outra pessoa se expresse sem medo de julgamento. E um simples gesto de paciência pode inspirar alguém a agir da mesma forma em outro momento. É como lançar uma pedra suave em um lago. As ondas se espalham muito além do ponto onde caíram, tocando áreas que você nem imaginava alcançar. O estoicismo nos lembra que não podemos controlar como as pessoas vão reagir, mas podemos sempre escolher a forma como nos apresentamos ao mundo. Ao levar para as interações a serenidade que cultivou sozinho, você se torna um ponto de estabilidade para os outros. Isso não significa que você nunca será afetado por palavras duras ou situações difíceis, mas que terá mais recursos internos para lidar com elas de forma construtiva. E muitas vezes é essa postura firme e serena que faz com que as pessoas confiem e se aproximem. Além disso, ao compartilhar de forma sutil as práticas que fortalecem sua mente, você oferece aos outros a possibilidade de experimentar o mesmo. Não é preciso ensinar com formalidade, basta convidar para uma caminhada silenciosa, indicar um livro ou mostrar como a escrita diária ajudou você a clarear ideias. Essas pequenas aberturas funcionam como sementes, que se encontrarem solo fértil, podem florescer no tempo certo. É assim que a rede de impacto positivo começa a crescer naturalmente, sem imposição, apenas pelo valor que ela carrega. No fim, essa integração entre solitude e convivência cria um equilíbrio único. Você continua nutrindo seu mundo interno, mas também alimenta as relações à sua volta com presença, paciência e clareza. É um ciclo em que o que você recebe ao estar consigo mesmo transborda para os outros, e o que vive com os outros reforça ainda mais o que constrói na sua própria companhia. E pouco a pouco, você percebe que está ajudando a criar ambientes mais saudáveis, onde todos podem crescer juntos, respeitando o tempo e o espaço de cada um. Quando a forma como você vive sozinho se harmoniza com a maneira como você se relaciona com os outros, surge um alinhamento poderoso entre pensamento, sentimento e ação. Esse equilíbrio é o que muitos chamam de viver com propósito. Não se trata apenas de ter metas definidas, mas de garantir que cada escolha e cada passo estejam em sintonia com quem você realmente é. É quando a vida deixa de ser fragmentada e passa a ser um fluxo coerente, onde não existe contradição entre o que você acredita e o que você faz. O estoicismo nos ensina que a virtude é viver de acordo com a razão e com a natureza, o que significa agir com integridade em qualquer circunstância. Quando você traz para o convívio social a serenidade, a clareza e o autoconhecimento que cultivou na solitude, cada interação se torna uma extensão natural daquilo que você pratica no silêncio. Essa coerência transmite confiança, porque as pessoas percebem que suas atitudes não mudam conforme o ambiente, mas se mantêm firmes, guiadas por princípios sólidos. Viver com propósito também significa saber onde investir energia. Quando você está centrado, evita se dispersar em compromissos que não agregam valor real à sua vida. Esse foco é fruto da clareza conquistada nos momentos de reflexão. Ao mesmo tempo, a convivência com outras pessoas ajuda a manter essa visão afiada, porque cada troca, cada conversa e cada situação vivida é um teste prático daquilo que você aprendeu. É no dia a dia que o propósito deixa de ser uma ideia abstrata e se transforma em ação concreta. Essa coerência entre pensar, sentir e agir também reduz conflitos internos. Quantas vezes na vida tomamos decisões que vão contra o que acreditamos, apenas para agradar ou evitar desconforto? Quando você vive com propósito, essas concessões diminuem, não porque você se torna inflexível, mas porque aprendeu a respeitar seus próprios limites. E, curiosamente, isso gera mais respeito dos outros, pois eles entendem que sua postura não é fruto de teimosia, mas de convicção. Ao mesmo tempo, viver dessa forma cria um senso constante de significado. Mesmo em tarefas simples, você consegue enxergar a ligação entre o que está fazendo
e o que deseja construir para o futuro. Até as atividades mais rotineiras ganham um peso diferente quando fazem parte de um objetivo maior. Esse sentimento é o que mantém a motivação viva, mesmo nos dias em que o progresso parece lento. É o entendimento de que cada passo, por menor que pareça, está te levando para um destino que você escolheu conscientemente. No fim, o propósito se torna uma bússola silenciosa, sempre apontando para o que realmente importa. E essa bússola é calibrada na solitude, reforçada na reflexão e testada na convivência. Quando essas três dimensões trabalham juntas, você vive com uma sensação de completude rara, porque sabe que está no caminho certo. Não por acaso, mas por decisão. E é essa certeza que te dá força para continuar avançando, mesmo quando o mundo ao redor parece seguir na direção oposta. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Marilene Valentim, que disse que o estoicismo tem ensinado ela a cada dia a ser uma pessoa melhor em todos os sentidos. Marilene, isso é como lapidar uma pedra preciosa um pouquinho por dia, até revelar todo o brilho que estava escondido. Saber que essa filosofia está ajudando você a crescer e se fortalecer em todas as áreas da vida é o que dá sentido ao nosso trabalho. Gratidão por compartilhar essa transformação com a nossa comunidade estoica. Marilene, um abraço, minha querida. Seguimos então. Quando você vive com propósito, o futuro deixa de ser um território assustador e passa a ser um horizonte que você observa com calma. Isso não significa que você saiba exatamente o que vai acontecer, mas sim que confia na sua capacidade de lidar com o que vier. Essa confiança nasce da coerência diária entre o que você pensa, sente e faz. Ao manter essa consistência, você constrói um caminho sólido, passo a passo, que serve como base para qualquer direção que escolha seguir. O estoicismo nos lembra que o futuro não está sob nosso controle, mas a preparação sim. E essa preparação não é apenas prática, mas também mental e emocional. Quando você cultiva a solitude e a reflexão, fortalece o que realmente importa, a habilidade de manter clareza diante da incerteza. Assim, mesmo que o cenário mude, você consegue se adaptar sem perder de vista os seus valores. É como um navegante que, mesmo quando os ventos mudam, ajusta as velas sem perder o rumo. Viver dessa forma também muda a forma como você define metas. Em vez de criar objetivos baseados apenas em expectativas externas, você começa a planejar de acordo com o que faz sentido para o seu propósito. Esses planos não são engessados, mas flexíveis, preparados para mudanças de rota quando necessário. E essa flexibilidade não é fraqueza, é força. É a capacidade de avançar mesmo diante de imprevistos, sem se perder no meio do caminho. O futuro, visto por essa perspectiva, deixa de ser uma fonte de ansiedade e se transforma em uma oportunidade contínua de evolução. Você não precisa esperar que todas as condições estejam perfeitas para começar algo novo. Pelo contrário, entende que cada ação que toma hoje é um investimento que mais cedo ou mais tarde dará frutos. E esses frutos podem vir de formas inesperadas, muitas vezes melhores do que o que você havia imaginado. Essa postura também reduz o peso do medo de falhar. Quando seu propósito é claro, você entende que os erros não são derrotas finais, mas etapas inevitáveis do processo de crescimento. A solitude te ajuda a analisar cada experiência com mais objetividade, e o estoicismo te lembra que até mesmo as dificuldades fazem parte do treino para se tornar mais forte. Assim, em vez de paralisar diante do medo, você avança com coragem, sabendo que cada passo é um aprendizado. No fim, viver com propósito é preparar-se para o futuro sem deixar de viver o presente. É manter os olhos no horizonte enquanto aprecia o caminho. É construir uma vida que não dependa de circunstâncias perfeitas para ser plena. E quando esse equilíbrio é alcançado, o futuro deixa de ser um peso e passa a ser um espaço aberto, pronto para receber as escolhas conscientes que você fará ao longo da sua jornada. Quando o seu olhar para o futuro é guiado pelo propósito, a paz interior deixa de ser algo frágil e passageiro e passa a ser um estado mais constante. Você não vive mais à mercê das circunstâncias, porque entende que a base da sua tranquilidade não está no que acontece ao seu redor, mas no que construiu dentro de si. Essa solidez muda a forma como você acorda a cada dia.
Ao invés de levantar já com a mente inundada por preocupações, você começa a enxergar o dia como uma oportunidade de dar mais um passo no caminho que escolheu com consciência. O estoicismo nos lembra que a vida é feita de instantes e que a verdadeira sabedoria está em valorizá-los. Quando você vive alinhado com o seu propósito, cada momento se torna significativo, porque ele não está desconectado do todo. Até tarefas simples, que antes pareciam banais, passam a ter peso e valor. Lavar a louça, cuidar de uma planta, organizar um espaço, tudo isso deixa de ser obrigação e passa a ser parte de um ritmo de vida que nutre a sua paz. Essa visão também alimenta a gratidão de uma forma mais profunda. Você não agradece apenas pelas grandes conquistas, mas pelos detalhes que sustentam a sua caminhada. Um café quente pela manhã, um encontro com um amigo verdadeiro, um tempo de silêncio para refletir. Tudo passa a ser reconhecido como parte essencial da sua experiência de vida. E essa gratidão não é superficial. Ela nasce de um entendimento real de que nada é garantido, e por isso cada momento merece ser valorizado. Quando a gratidão se torna parte natural do seu dia a dia, ela atua como um escudo contra a insatisfação crônica que domina tantas pessoas. Em vez de gastar energia desejando constantemente o que ainda não tem, você aprende a reconhecer a riqueza do que já está presente. Isso não significa que você deixa de sonhar ou de buscar crescimento, mas que o faz a partir de um lugar de contentamento e não de carência. Essa diferença muda completamente a qualidade das suas escolhas. A paz interior, fortalecida por esse olhar, também melhora a forma como você enfrenta imprevistos. Mesmo quando as coisas saem do planejado, você consegue manter o equilíbrio, porque sabe que sua essência não depende do controle absoluto sobre tudo. Essa postura não é fruto de sorte ou de uma vida sem desafios, mas de um treino diário de consciência e presença. É a prática constante de lembrar que a vida é impermanente e que, por isso, cada momento tem um valor único. No fim, viver com essa combinação de propósito, paz e gratidão é como carregar uma âncora interna. Não importa a força das ondas ou a direção dos ventos, você sabe onde está preso, e é esse ponto de firmeza que permite seguir em frente com leveza, sem se perder no caos do mundo. Quando você vive assim, o futuro deixa de ser uma ameaça e se transforma em um campo aberto de possibilidades, que você acolhe com serenidade e gratidão. Chegar até aqui é perceber que a solidão nunca foi um castigo, mas um presente escondido. É entender que, quando você aprende a estar bem na própria companhia, nada e ninguém pode tirar de você a paz que construiu. Essa jornada pela solitude, pelo autoconhecimento e pelo estoicismo não é um caminho de isolamento, mas de reencontro. É o processo de voltar para dentro, organizar a casa interna e sair para o mundo com mais clareza, propósito e leveza. E essa transformação, uma vez iniciada, muda a forma como você vê tudo à sua volta. Agora você sabe que a solitude é mais do que silêncio. É um espaço fértil onde nascem ideias, onde medos são encarados de frente e onde valores são fortalecidos. É ali que você treina a paciência, a resiliência e a clareza de pensamento que farão diferença em cada decisão que tomar. E o mais bonito é que, ao cultivar isso dentro de si, você naturalmente espalha essa força para os outros, não com palavras vazias, mas com o exemplo vivo de quem encontrou equilíbrio em meio ao caos. O estoicismo nos lembra que não controlamos o que acontece, mas controlamos como reagimos. Essa é uma lição que só se torna real quando é vivida, e não apenas lida em um livro. A solitude é o laboratório onde você pratica essa arte diariamente. É onde aprende a respirar fundo antes de agir, a observar antes de reagir e a transformar cada situação, boa ou ruim, em aprendizado. E essa prática não tem prazo de validade, ela acompanha você para o resto da vida. Essa jornada também ensina que a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas viver de acordo com aquilo que se acredita. É saber dizer não, quando algo não está alinhado aos seus valores, mesmo que isso signifique caminhar por um tempo na contramão da maioria. É ter coragem de seguir seu próprio ritmo, mesmo que o mundo tente te apressar. É viver com autenticidade, sabendo que você não precisa de aprovação para estar em paz consigo mesmo, e é por isso que eu quero que você leve essa reflexão adiante. Não apenas como algo que ouviu hoje,
mas como uma prática diária. Reserve momentos para estar sozinho. Escreva, medite, observe o mundo ao seu redor com atenção. Use a solitude como uma ferramenta de fortalecimento e não como um peso. Quanto mais você cultivar essa conexão consigo mesmo, mais preparado estará para qualquer desafio que a vida colocar no seu caminho. Se essa mensagem tocou você, eu te faço um convite. Continue essa jornada comigo. Assista à playlist Sabedoria Estoica do canal Estoicismo Racional. Lá você vai encontrar mais de 200 vídeos com reflexões, práticas e histórias que vão aprofundar ainda mais o que conversamos aqui. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe. A sua presença fortalece nossa comunidade e ajuda a espalhar essa filosofia que transforma vidas.